Você quer me dar um abraço, né? Tá certo. Pode tomar o seu lugar. Glória a Deus, que alegria. Eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui que está no culto agora, veio no culto pela manhã? Que isso? E de onde está vindo esse povo todo? Dá uma olhada para trás. Ou você que está atrás, olha para frente. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É impressionante o que está acontecendo. Os crentes estão saindo dos buracos, Adriano, e estão vindo para a igreja. Glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz em ver que, como igreja, nós estamos cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu. A igreja lotada pela manhã, e agora também a casa cheia à noite. Tudo isso para glorificar e exaltar o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. Dá mais um aplauso para Ele, porque Ele é merecedor. Obrigado, Senhor. Deus tem uma palavra para o seu coração, irmãos. Eu ia pregar a palavra que eu preguei de manhã, mas eu vou pregar a palavra. É meio esquisito esse negócio de pregar a mesma palavra. Eu estou pensando em mudar isso. De manhã eu prego uma palavra mais conservadora, e à noite uma palavra para a gente mais pentecostal. João capítulo 6. Eu quero ler alguns versículos contigo. Deus ministrou de uma forma linda na manhã de hoje. Tocou em muitos corações, inclusive no meu. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor, ela jamais volta vazia. E nessa noite também o Senhor vai te encontrar. João capítulo 6. Eu quero ler a partir do versículo 5, que diz o seguinte: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse para seu discípulo Filipe: onde é que nós vamos comprar pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta, mas Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele fez essa pergunta simplesmente para colocar Filipe em prova. E Filipe respondeu: Senhor, 200 denários não comprariam pão suficiente para cada um receber pelo menos um pedaço. Eu não sei se você sabe, mas 200 denários é mais ou menos hoje, se nós pegarmos, um denário era um dia de trabalho. Se nós fizermos uma conta, esses 200 denários seriam mais ou menos 15 mil reais. Aqui não tinha só 5 mil pessoas, como a Bíblia faz menção. A Bíblia diz que eram 5 mil homens, fora crianças e mulheres, nem que tivesse o dobro, o triplo, o quádruplo de dinheiro que Filipe mencionou, não seria suficiente para alimentar todo aquele povo, irmãos. E eu estava estudando, eu esqueci de falar para você, esse episódio aconteceu perto do Mar da Galileia, em Tagba. Interessante, né? Por isso que o texto fala que era um lugar onde eles puderam se sentar. Porque não era um deserto, mas era um lugar próximo, era na Galileia, próximo ao Mar da Galileia. Irmãos, voltando para o texto aqui. Era uma multidão, diga comigo, multidão. Era uma multidão, irmãos, era uma multidão. E no meio daquela multidão, eis que aparece um menino, no anonimato, que carregava algo muito pequeno. Esse jovem, ele trazia consigo algo muito pequeno, era pouca coisa. E a Bíblia diz que eram 5 pães e 2 peixes. Agora, pare e pensa comigo. Eu ouso dizer que eram mais de 20 mil pessoas ali. O que ia resolver 5 pães e 2 peixes? O que ia resolver diante daquela multidão 5 pãezinhos e 2 peixinhos? Pergunta para o irmão que está ao seu lado, matava a fome de todo mundo? Pergunta para ele. 5 pães, matava a fome só do pastor Fabrício. Aliás, você não come peixe, né? Você come peixe? Da última vez que eu te convidei para jantar, a Ivy falou que você não comia peixe. Então eu vou fazer peixe para você da próxima vez. Irmãos, 5 pães e 2 peixes. Diante de uma grande multidão, 20 mil pessoas ou mais. Aos olhos humanos, aquilo que a gente acha que é pouco, nas mãos do Senhor,
se transforma em milagre. Você não entendeu? Talvez você não entrega o pouco que você tem. Eu não estou falando de dinheiro. Talvez você não entregou ainda o pouco que você tem, e é por isso que você não experimentou do milagre do Senhor. Eu quero te dizer outra coisa. Jesus poderia operar um milagre aonde Ele quisesse, do jeito que Ele quisesse, da forma que Ele imaginasse. Mas Ele não fez o milagre enquanto os 5 pães e os 2 peixes estavam com o menino. Ele não operou o milagre enquanto Ele tinha posse daqueles 5 pães e 2 peixes. Ele só operou o milagre quando saiu da posse do menino, saiu da lancheira do menino, saiu da mala do menino, e ele entregou e foi para as mãos do Senhor. Eu quero te dizer, aquilo que parece pouco que você tem, nas mãos do Senhor, vai se transformar num milagre. Só quem crê diga aleluia e dê um aplauso lindo para Jesus. Sabe o que significa, irmãos? Deus não precisa de muito para operar um milagre. Ele só precisa que você entregue. Diga comigo, entregar. Só quem tem fé, diga entregar. Só quem é pentecostal, pelo amor de Deus, diga entregar. É isso. Enquanto não houver entrega, não tem milagre. É por isso que você ainda não experimentou o seu milagre, porque você não ousou entregar. Porque de alguma forma você acha que é pouco. Irmãos, não é sobre dinheiro. E você vai entender no decorrer dessa ministração que Deus quer falar contigo. Pastor Luciano Subirá tem uma frase muito interessante, que diz o seguinte: o reino de Deus, ele é construído não com muito que eu e você temos, mas com o quanto confiamos no pouco que nós temos. Irmãos, não precisa de muito, só precisa haver entrega. Não precisa de muita coisa, pode ser pouca coisa ou quase nada, mas não pode mais ficar nas nossas mãos, tem que estar nas mãos do Senhor. Só quem está entendendo até aqui, dá glória a Deus e dá mais um aplauso pentecostal para o Senhor. É sobre entrega, é sobre entrega, é sobre entrega. O tema dessa ministração: pequenas coisas, grandes milagres. Poucas coisas, grandes milagres. Você quer grandes milagres? Então aprenda a entregar as pequenas coisas. Comece a entregar poucas coisas, para que grandes milagres você possa experimentar. Primeira coisa, Deus opera milagre naquilo que é entregue, não naquilo que você esconde ou guarda. Se você tem guardado alguma coisa e não está entregando para o Senhor, Deus não pode operar milagre. Enquanto você não entregar, enquanto você não entender, o milagre fica retido. Olha o versículo 11, aqui de João capítulo 6. Esse texto é interessante, porque é o único que consta nos 4 evangelhos, sabia? É o único que está inserido nos 4 evangelhos. Se não fosse importante o que nós vamos pensar desse texto, não estariam nos 4 evangelhos. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: é muito importante. É importante para mim, é importante para você, é importante para as nossas vidas. Versículo 11 do capítulo 6 do evangelho de João. Então Jesus tomou os pães, em seguida ele deu graça e repartiu entre aqueles que estavam sentados, e eles comeram. O texto diz que eles comeram até se fartar, e repetiu isso também com os peixes. Irmãos, a Bíblia faz menção de um jovenzinho. Talvez você olhe para você no espelho. Quem se olhou no espelho antes de vir para a igreja? Todo mundo. Se você não se olhou no espelho, você está com problema. Todo mundo se olha no espelho, só não olha no espelho se você tem problema. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você tem problema? Tem gente que tem a baixa autoestima e não olha para o espelho. Então você vai curar essa pessoa do seu lado e vai falar assim: ó, você é a pessoa mais linda que eu vi agora nos últimos 3 segundos. Fala, você é a pessoa mais linda que eu vi no último segundo. Você vai liberar cura. Isso, ninguém falou nada para você? Eu vou falar: você é a pessoa mais linda
que eu estou vendo aqui, nesse segundo. Vamos seguir aqui. Talvez você se olhe no espelho e ache que você não é ninguém, e que o pouco que você tem não vai fazer diferença em lugar nenhum, ou o pouco que você é não vai fazer nenhum tipo de transformação. Eu quero dizer que você não está lendo a Bíblia. Esse jovenzinho, um pré-adolescente talvez, ele tinha pouca coisa ou quase nada, mas nós podemos, por referência, reconhecer esse jovenzinho como um jovenzinho muito humilde, quiçá pobre. Provavelmente ele era filho de agricultores ou filho de pescadores, mas ele levava consigo os alimentos que ele ia consumir durante aquele dia. Talvez seu único alimento, mas o pouco que ele tinha, ele entregou. Diga, ele entregou. Assim como você precisa entregar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje você precisa entregar. Alguns estudiosos afirmam, aliás, no texto na NVI fala do que esses 5 pães eram feitos: de cevada. Está aqui mais uma prova de que ele era de uma família humilde, porque famílias com posses maiores não comiam pão de cevada, mas comiam pão feito por trigo. Então mais uma prova de que ele era humilde, e que o pouco que ele tinha, ou quase nada que ele tinha, talvez fosse tudo o que ele tivesse. E ainda assim, com o pouco que ele tinha, ele poderia guardar, ele poderia esconder, ele não precisava entregar, mas a palavra de Deus diz que ele entrega. Milagres não nascem daquilo que nós escondemos. Se você está retendo alguma coisa na sua vida, o milagre não vai nascer dali, porque o milagre nasce daquilo que nós liberamos, daquilo que nós entregamos. É por isso que nessa noite Deus te trouxe aqui para você viver um milagre. Posso ouvir amém? Mas é preciso você fazer a entrega. Mas é pouco, pastor, não importa. Pastor, mas é quase nada, não importa. E não é sobre dinheiro que eu estou falando, porque o ofertório já passou. Pergunta para o irmão que está do seu lado, fala assim: do que ele está falando então? Pergunta! Irmãos, Jesus não multiplicou o pão dentro de um cesto, nem multiplicou os peixes dentro de um alforje ou de uma maleta que esse jovem estava carregando. Jesus fez o milagre quando tudo isso chegou até as suas mãos, até as mãos de Jesus. Porque algo só vira milagre quando sai das nossas mãos e nós entregamos nas mãos do Senhor. Sabe o que significa, irmãos? Quais são os problemas que você tem guardado aí? Ah, pastor, mas é um probleminha de nada, eu resolvo. Não vai experimentar o milagre. Qual é a angústia que você está guardando dentro de você e que você não entrega? Qual é a mazela da sua vida que tem atormentado as suas emoções? Qual é a traição? Qual é a dor? O que é que você está guardando? Você está retendo? Você está escondendo? Que você não entrega nas mãos do Senhor para que Ele opere um milagre na sua vida? Qual é o problema financeiro? Qual é o problema na saúde que você tem escondido? Que você tem guardado? Porque você acha que é probleminha e que não precisa. Deus te trouxe aqui porque não importa se é um probleminha, se é um problemão, se é uma mazela ou se é uma mazelona, não importa se é uma angústia ou uma grande angústia, nós precisamos entregar, porque quando nós entregamos e vai parar nas mãos do Senhor, Ele opera milagre. Só quem crê diga aleluia, glória a Deus, aplauda Ele, faz alguma coisa em nome de Jesus. Entrega! Deus está te chamando para você entregar. Não importa se é pouca coisa, ou você julga ser pouca coisa. O que eu e você precisamos entender é que nós precisamos liberar, nós precisamos entregar, nós precisamos confiar. Lembra da viúva de Sarepta, lá de 1 Reis 17? Ela tinha um grande problema, mas ela achava que era um probleminha. Sabe qual era o probleminha? Eles não tinham recursos, eles iam comer e morrer. Era esse o probleminha.
ela simplesmente transforma o probleminha dela, não em palavras, mas em elementos. O pouco que ela tinha de farinha e azeite, ela fez chegar até as mãos do Senhor, na pessoa do profeta. E sabe o que aconteceu? Aquilo que ela liberou, aquilo que ela entregou, se transformou em milagre. O texto diz que a farinha não acabou e que o azeite não parou de brotar. Sabe por que isso, irmãos? Porque houve liberalidade. Ela tinha um probleminha, ela traduziu esse problema nos elementos, e ela entregou nas mãos daquele profeta que representava o próprio Deus. Lembra de Moisés, lá em Êxodo capítulo 4? Quem lê a Bíblia aqui, diga amém. Com o que Moisés abriu o mar? O que? Tem crente aqui de manhã não responderam. Está vendo como tem crente aqui, ó? Cajado. Um cajado. Moisés, Deus perguntou para ele: Moisés, o que você tem? Eu não tenho nada. Acho que ele era meio gago ainda. Nada. Não tem nada. Olha esse cajado. Aquele cajado que era pouca coisa, que ele entregou, se transformou na ferramenta para abrir o mar, porque atrás tinha um exército egípcio atrás deles, na frente tinha um mar fechado. Ele simplesmente pega aquele pouco, entrega para o Senhor, e o milagre acontece. Sabe o que aconteceu? Ele entregou. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: Senhor, está vendo? Você precisa entregar. Lembra de Pedro? Pedro também enfrentou uma noite lascada, irmãos. Quem já viveu um momento da sua vida lascado? Todo mundo. Se você não enfrentou, vai enfrentar. Pedro teve um momento ruim. Pescou, não conseguiu nada. Jesus pergunta: o que você tem? Nada, ou quase nada. O que é esse nada? Um barco. Eu quero o barco, me empresta? Está aqui. Quando ele liberou, Deus veio e liberou o milagre. Ele teve a maior pesca da sua vida. Eu quero que você entenda algo, irmãos. Nós precisamos entregar, nós precisamos liberar. Precisa sair da nossa mão. Quando sai da nossa mão e chega nas mãos do Senhor, Ele opera milagres. Só quem precisa de milagres, dê um aplauso lindo a Jesus. Deus te trouxe hoje aqui. Se você precisa de um milagre, você precisa entregar. E quando há entrega, há confiança. Então você precisa confiar. Quando nós confiamos, nós entregamos ao Senhor, para que Ele possa agir na nossa direção. Milagres acontecem, irmãos. Milagres acontecem quando o medo solta e a fé entrega. Ei, você está com medo? Está com medinho? Você está pouca fé? Não importa, entrega. T.J. Jakes diz o seguinte: Deus nunca multiplica aquilo que você segura. Deus nunca vai multiplicar aquilo que você retém. Deus só vai multiplicar aquilo que você entrega. John Maxwell, ele diz que a fé verdadeira sempre é manifesta por meio de uma ação de entrega. Irmãos, primeiro a gente precisa fazer. Primeiro nós precisamos entregar, para depois o Senhor operar. Essa é a matemática. Não adianta você ficar bravo comigo, discutir comigo. Vai falar com o Senhor, a matemática é dele, o processo é dele, o jeito é dele. Não tem como a gente receber primeiro e depois entregar. Nós precisamos entregar primeiro para que depois Ele faça. Está entendendo porque muito milagre ainda você não viveu? Está entendendo que muita cura você não experimentou? Porque você ainda não foi liberto de tanta coisa? Porque não tem entrega. Diga para o irmão que está ao seu lado: hoje é a noite para você entregar. Segunda coisa: o pouco ou quase nada revela a grandeza do seu coração. Quando a pastora Samara estava ministrando essa palavra de oferta hoje, eu falei: meu Deus, ela está falando de entregar tudo e eu vou falar sobre entregar nada. Parece que o Espírito Santo estava em confusão hoje em casa. Né? Você falando sobre entregar tudo e eu falando sobre entregar quase nada, ou entregar pouco, e o pouco é suficiente. E ela simplificou bem.
é que o pouco nas nossas mãos se torna em tudo nas mãos dele. O quase nada na sua mão, quando chega nas mãos do Senhor, se transforma em tudo. E eu quero te dizer que essa palavra aqui foi dada talvez pela Dilma, porque eu falei e não entendi nada. Lembra o presidente Dilma? Estoca vento. Como? Vamos exportar mandioca. Volta aqui comigo. O pouco ou quase nada revela a grandeza do seu coração, irmãos. E agora você vai começar a entender aquilo que eu quero que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Olha o versículo 9 aí de João capítulo 6. Está aqui um rapaz, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E aí a fatídica pergunta: mas o que é isso para tanta gente? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: quase nada. O que eram 5 pães e 2 peixes? 5.000 homens, sem contabilizar mulheres e crianças. Se nós fizermos uma conta rápida, nós chegamos facilmente a 20.000 pessoas naquele lugar. O que eram 5 pães e 2 peixes para aquela multidão? 20.000 pessoas, ou mais. O menino não entregou uma parte. Era pouco, mas ele entregou tudo. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos problemas, nós temos dificuldades, debilidades, nós temos mazelas, mas nem isso nós entregamos tudo para o Senhor. Sempre nós temos reserva. Eu preciso de um milagre, mas eu não me abro, eu não permito, eu não faço, eu não entrego no altar do Senhor o meu problema por completo. A gente separa o nosso coração por departamentos. E a gente fala assim: ó, Senhor, aqui nesse departamento pode mexer, nesse aqui não, nessa pornografia aqui não, aqui nas finanças pode mexer, mas aqui, ó, nessa alma ferida não mexe não. Ou você entrega tudo que parece nada, ou você não terá milagre. Quantos querem ser curados, digam aleluia. Quantos querem viver prosperidade, digam amém. Então, entrega o pouco que ainda falta. Você já entregou muita coisa da sua vida ao Senhor, mas está faltando alguma coisa. E com certeza é essa alguma coisa que está fazendo a diferença para que você não tenha o milagre estabelecido. Entenda que a fidelidade, ela não é medida pela quantidade, mas é pela disposição do coração. Irmãos, nós tivemos um momento de ofertório agora. Teve muita gente que participou, mas teve muita gente que não participou. Quer dizer, eu estou sugerindo. Nós temos 2 grupos aqui na igreja. Um, na verdade, é de legendários de Hortolândia. Hoje é domingo. Quem almoçou hoje gostoso, levanta a mão. Não, pode ser que não seja tão gostoso, mas quem almoçou? Todo mundo, né? A não ser que você tivesse de jejum. Todo mundo almoçou. Lá na África, em Angola, tem 200 criancinhas que moram numa cidade chamada Camassa. E que antes de nós estarmos lá em junho, eles comiam 2 vezes por semana. Mas sabe a boa notícia? A boa notícia é que hoje, domingo, todas elas comeram. A boa notícia é que desde o dia que nós voltamos de lá, elas comem todos os dias. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um grupo de legendários que eles pegam um pouco que eles têm e entregam. E na mão do Senhor isso se transforma num milagre. E a primeira semana, esse grupo de legendários de Hortolândia banca a comida de 200 e poucas crianças todos os dias. Tem um outro grupo da igreja, um pouco maior, que também pega um pouco por mês e entrega. E esse pouco por mês que entrega é capaz de alimentar essas crianças a segunda semana inteirinha. E além de alimentar, o pouco que esse grupo aqui da igreja entrega é capaz de dar
saúde 3 vezes por semana e também de dar aulas. Sabe de uma coisa, irmãos? Crianças ali, pré-adolescentes com 11, 12 anos, não sabiam ler, não sabiam escrever, não sabiam fazer conta, porque a fome não deixava eles raciocinarem. A boa notícia é que eles já estão sendo alfabetizados, eles já estão lendo, eles já estão escrevendo, eles já estão fazendo conta, porque tem gente que entendeu que um pouco ou quase nada nas mãos do Senhor faz milagre. Só quem está entendendo dá um aplauso a Jesus. Mas é quase nada ou pouquinho nas mãos do Senhor se transforma em tudo, irmãos. Pastor, e as outras 2 semanas? As outras 2 semanas eu tenho 2 amigos empresários em Campinas, e cada um ficou responsável por uma semana. E desde junho, essas crianças, elas comem todos os dias. Seja sábado, seja domingo, todos os dias elas estão comendo. Todas as vezes que eu estou diante de uma mesa, eu lembro deles, eu falo, obrigado, Senhor, porque o nosso pouco se torna muito nas suas mãos, e crianças estão sendo alimentadas. Aí você pergunta, pastor, e aqui? Quem conhece alguém que é dessa igreja que passa fome? Quem conhece alguém que pede ajuda aqui que a gente não dá? Pois antes de fazer lá fora, nós fazemos aqui também. O nosso trabalho social aqui é incrível. E eu digo uma palavra para você: nunca você vai passar fome. E não é palavra profética não, porque se o dia mal bater na sua porta, você tem uma família. Essa igreja chamada Vida Nova Hortolândia é tua família espiritual, e fome você não passa, porque família não abandona família. Se você está entendendo, dá um aplauso lindo para Jesus. Isso é igreja, é ser família. Mas a gente pega um pouco que a gente tem, e nas mãos do Senhor isso se transforma em muito. A fidelidade não é medida pela quantidade que a gente libera, mas é pela disposição do nosso coração, irmãos. E não é sobre dinheiro que eu estou falando. Mateus capítulo 17, verso 20. Por que a fé de vocês é pequena? Por que a fé que vocês têm é tão pequena, ou quase nada? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá, e ele vai, porque nada lhe será impossível. Irmãos, precisa de uma fé grande, sim ou não? Não! Não precisamos de uma fé grande. Pode ser pequena, ou quase nada, mas se você tiver fé num Deus grande, a sua pequena fé se transforma em milagres. Sabe o que acontece, irmãos? Tem muita gente, quando vai orar, acha que não tem fé e não apresenta diante do Senhor. Aí as expectativas, as esperanças, a fé minam o seu coração. O diabo tem trabalhado contra o povo de Deus, minando a nossa fé, fazendo a gente acreditar que a gente precisa ter uma fé absurda. Se nós tivéssemos fé, nós não pediríamos para os outros orarem por nós. Uau! Me explica qual é a diferença entre eu e você? A única diferença talvez que eu consiga enxergar é que talvez eu seja mais bonito, elegante, cheiroso com certeza, mas nenhuma diferença há entre eu e você. Porque mesmo você tendo pouca fé, essa pouca fé, ou quase nada, se entregar nas mãos do Senhor, Ele transforma em milagre na sua direção. Só que está entendendo, só quem está entendendo aplaude ao Senhor. Só quem entendeu, e só quem recebe diga aleluia. Não importa você ter uma fé grandona, uma fé gigantesca, é o pouco que você tem. Tem gente que acha que nunca vai dar em nada. Pelo amor de Deus, vou até descer, que agora eu vou pegar você. Tem gente
que quando olha no espelho, acha que não presta para nada. E por achar que não presta para nada, não faz nada. Pergunta para o irmão que está do seu lado: o que você faz na igreja? Pergunta, eu estou indo, se você não perguntar, eu vou perguntar. Isso, pergunta, se movimenta. Pergunta aí, o que você faz na igreja? Maria, tudo bem? Graça e paz. Ei, o que você faz na igreja? Aí pergunta para a pessoa que está ao seu lado: o que você sabe fazer? Fala para ele assim: quase nada. É esse quase nada que Deus precisa. Você pode não saber dançar, beleza, Marcinho? Você pode não saber cantar, você pode até não saber pregar, mas sorriso você sabe dar. Olha, todo mundo sabe. Olha quanto sorriso. Um sorriso teu na direção de alguém que precisa pode salvar uma vida. Ah, eu não sei dar um sorriso, mas um abraço você sabe dar. Deixa eu ver se você sabe. Dá um abraço em alguém. Levanta aí no seu lugar, dá um abraço em alguém. Vai, eu estou em pé. Dá um abraço em alguém, pelo amor de Deus. Deixa eu te dar um abraço aqui. É um abraço cura, um abraço restaura, um abraço transmite amor, um abraço, dá um abraço em alguém. Aí ó, vem cá me dar um abraço. Você pode não ter muita coisa, pode sentar, ou você quer dar mais abraço? Tá vendo como você sabe fazer? Você já sabe fazer duas coisas. Você sabe sorrir e você sabe abraçar. Isso já não é pouca coisa. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: isso é muita coisa. O problema, irmãos, é que o diabo coloca no seu coração que o que você tem é pouco demais nas mãos do Senhor. O diabo tem colocado no seu coração que o seu problema é pequeno demais para incomodar o Senhor. Não importa o tamanho, pequenas coisas, grandes milagres. Pequenas coisas, grandes milagres. Deus vai usar o pouco que você tem e vai transformar isso num grande milagre. Só quem acredita, diga amém. Dá um aplauso lindo para Jesus. O que importa não é o tamanho da fé, é onde ela está sendo depositada. O pouco vai acabar revelando o tamanho do seu coração. Uma fé pequena num Deus grandioso produz resultados impossíveis que você nunca imaginou. Charles Spurgeon tem a seguinte frase: não é o tamanho da sua fé, mas o tamanho do Deus em que você confia que vai determinar o seu milagre. A viúva pobre que a pastora ministrou agora no Evangelho de Marcos capítulo 12, ela deu 2 moedinhas e Jesus disse: é pouco, é quase nada. Mas nas mãos do Senhor se transformou em tudo, exatamente tudo que ela tinha. Lembra de Gideão, irmãos? Gideão, quem lembra de Gideão? Você lê a Bíblia. Gideão, ele tinha uma guerra para enfrentar, uma batalha. Ele tinha 32 mil junto com ele. Deus falou: não precisa de tudo isso, é muito. Resumindo a história, de 32 mil, Gideão enfrentou e ganhou a guerra com 300 homens. Porque o pouco nas mãos do Senhor se transforma em milagre. Dá mais um aplauso, porque hoje Ele está a fim de te abençoar, irmãos. Lembra de Davi? Davi que derrotou Golias, um gigantão. Ele não tinha uma R15, ele não tinha uma metralhadora, ele não tinha nem espada, mas o pouco que ele tinha, ele entregou. Ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, e com uma pedra, ele detonou com o maior guerreiro daquela época. Sabe o que está faltando para você vencer, irmãos? É entregar o pouco que você tem. Ah, mas minha fé é pequena. É essa pequena fé. Ah, é quase nada. Pois é esse quase nada. Você não tem mais expectativa? Pois entrega essa pouca expectativa. Você não tem mais esperança? Entrega esse pouco que você tem. Talvez o diabo colocou na sua mente que você é quase nada, que você é quase nada. Pois entregue
Se entregue para o Senhor. Quase nada. E Ele vai transformar o quase nada no maior milagre que você já experimentou. Ei, irmãos, Spurgeon, ele diz que Deus mede a grandeza de um homem, não é pelo tamanho das suas posses, mas é pelo tamanho da sua fidelidade. Eu e você, nós estamos aqui hoje para aprendermos a sermos fiéis ao Senhor, e não é sobre dízimos e ofertas, mas é sobre os princípios que Ele estabeleceu. Billy Graham, o maior evangelista do século, ele diz que não é o quanto nós fazemos, mas é o quanto de amor nós colocamos naquilo que nós fazemos, é que vai mudar tudo. Não é o muito que você tem, não é sobre o quanto você entrega, mas é sobre o amor que você coloca naquilo que você entrega para transformar tudo. Quer transformar a sua casa? Pois entrega o problema para o Senhor. Ah, mas eu não há mais nada, entrega. Porque nas mãos do Senhor, esse problema vai se transformar em milagres, irmãos. Quantos estão entendendo? Digam amém. E a última coisa. Cadê a equipe? Está lá embaixo? Pode subir. Terceira e última coisa. O pouco que nós entregamos, irmãos, aciona um milagre na nossa direção. É impressionante isso. Aquilo que parece pouco para você, ou quase nada, se entregar para o Senhor e chegar até as mãos do Senhor, esse pouco, ou esse quase nada, vai fazer com que o milagre seja direcionado para você. Alguém recebe, pode dizer amém? Olha o versículo 11. Então Jesus tomou os pães, novamente, aqui deu graças e repartiu. Versículo 12, depois que todos receberam o suficiente para comer, Jesus disse aos seus discípulos: agora ajuntem todos os pedaços que sobraram, para que nada seja desperdiçado. Irmãos, 5 pães e 2 peixes, era pouco, sim ou não? Muito pouco, era quase nada. Mas a Bíblia está dizendo aqui que sobejou. A Bíblia está dizendo aqui que sobrou. Hoje Deus está pedindo um pouco que você tem. Talvez um pouco de problema que você tem, um pouco de aflição que você tem, um pouco de angústia que você tem, um pouco de depressão que você tem. Esse pouco que você acha que é pouco e que ninguém precisa se preocupar com isso, hoje é dia de você entregar, porque Deus vai pegar esse pouco que você acha que é pouco, vai se transformar em um milagre, e você vai receber o milagre. Só quem crê diga aleluia. Entrega então, não retém. Para de viver como se não existisse ou houvesse um Deus todo-poderoso. E eu acho que incrível algo. Esse menino, esse pré-adolescente que tinha quase nada, ele entregou. Mas a Bíblia nos deixa claro que ele também participou do milagre. Eu quero dizer que quando nós entregamos, nós participamos do milagre. Quando nós entregamos, Deus olha para nós e nos insere no milagre. Não tem essa de entregar e não receber. Todos que entregam, recebem. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: hoje é o dia de você entregar o pouco que você tem, o problema que você tem, a angústia que você tem, para o Senhor. O pouco que foi entregue foi suficiente, irmãos. Quando nós entregamos, além de nós que fizemos a entrega, recebemos, quem está ao nosso redor também recebe. O menino, 5 pães e 2 peixes, ele se fartou, ele se alimentou, ao ponto de sobrar. Mas as 20.000 pessoas que estavam com ele, também se alimentaram e viveram o milagre. Sabe o que significa, irmãos? Entrega hoje, porque o milagre vai se estabelecer também na sua casa, na sua família, aonde você mora, porque todos que estão ao seu redor também vão viver do seu milagre. Dá mais um aplauso a Jesus, por favor. O milagre não é específico só para quem entrega. Quem entrega também recebe, mas quem está em volta, quem está ao redor recebe também, irmãos. É sobre isso. A sua casa não precisa mais continuar vivendo como está vivendo. A sua casa não precisa mais continuar esse pé de guerra.
Você só precisa entregar para o Senhor. Pastor, mas eu tenho pouca fé. É pouca fé. É só isso que ele precisa. É pouca esperança. É pouca expectativa. Não importa. Pequenas coisas, poucas coisas, grandes milagres. Deus quer operar grandes milagres na sua direção, mas você precisa entregar esse pouco que está com você e que você está retendo. Só quem está me entendendo, fica de pé no seu lugar. Lembra de José? Gênesis 41. Irmãos, o que é que José tinha? O que é que José tinha? José não tinha nada. Talvez o que ele pudesse dizer que ele tinha era lealdade, pois o pouco que ele tinha na direção do Senhor se transformou num grande milagre que abençoou nações. Pois é isso, irmãos. Deus te trouxe hoje aqui, sabe para quê? Para dizer que o diabo perdeu. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: o diabo já foi envergonhado e continuará sendo envergonhado, porque nessa noite, aquilo que você achava que é pouco, insignificante, ou era quase nada, é tudo que o Senhor precisa, e você e eu, nós vamos entregar, para que um milagre venha nos visitar. Só quem recebe, levante as suas mãos e comece a adorar o Senhor. Adore ao Senhor, adore ao Senhor.